Olá, eu sou a Van e eu tô aqui para mais um vídeo semanal da Shang. Fiquei pensando muito em como que eu traria esse tema, se eu traria ou não, mas decidi trazer. Setembro Amarelo tá aí e eu quero no vídeo de hoje tecer junto aqui com você críticas a respeito do nosso discurso em relação a essa campanha. Não a intenção em si, mas também, mas como que a gente articula, sabe, os temas, qual é o discurso que a gente reproduz sobre depressão, sobre suicídio, porque a eclosão da depressão e, consequentemente, o aumento do número de suicídios, ele é um resultado. É um resultado de uma sociedade que produz esse sintoma. O neoliberalismo, e aí aqui você pode usar qualquer outro dos nomes que o neoliberalismo ele carrega, alguns chamam de capitalismo moderno, de realismo capitalista, a era do cansaço, a era do vazio, sociedade líquida, enfim. Independente do nome, a grande questão é que esse sistema ele nos tirou a capacidade de desejar para além daquilo que nos é permitido, nos é apresentado como possível desejar. Então, os nossos sonhos, os nossos desejos, eles estão muito emaranhados a uma ideia única ali, a um modelo, que é um modelo de exploração, que nos explora, né, de uma certa forma. Então, esse conceito de felicidade, de sucesso, que é algo inatingível, porque sempre tá num patamar ali, né, dentro de um modelo branco, hétero, normativo, rico, e aí todos os corpas e corpos que são dissidentes, que não se enquadram, e aí vem a meritocracia, né, enfim, todas essas ideias que são repetidas e que entram dentro da gente de alguma forma, tudo isso faz com que a gente se sinta frustrado o tempo inteiro. Então, quando a gente perde a nossa capacidade de desejar para além daquilo que nos é apresentado, a gente perde várias coisas, e entre elas, a nossa subjetividade. A nossa subjetividade, que é aquilo que nos garante ter uma criatividade para pensar em outros formatos, para romper. E é claro que ter esse pensamento crítico não é algo incentivado. Então, quando a gente perde a nossa subjetividade, a gente ganha uma individualidade, que são coisas diferentes. Dentro dessa individualidade, vem um pacote de responsabilidades que nos é atribuído, como se tudo aquilo que a gente tem de resultado na vida, o sucesso ou o fracasso, dentro daquilo que nos é colocado como modelo de sucesso e fracasso, é responsabilidade única e exclusiva do indivíduo. Então, com isso a gente perde, inclusive, a solidariedade, né? É uma sociedade não solidária. Porque se você não conseguiu aquilo que você queria, se você não é feliz, se você tem depressão, a culpa é tua. Porque você não se esforçou o suficiente, porque você não deseja o suficiente, porque, sei lá, você não dorme bem, você não se alimenta bem. E aí tem todas as listas, né, do que garante essa felicidade, que já tá ali pronta. Eu lembro que em um dos vídeos aqui a gente falou um pouco sobre isso. Eu li, né, essa lista, tinha lá, dormir bem, ter boas relações, enfim, escolher o pensamento positivo, ao invés, né, enfim, de ficar ali tentando brigar, sabe, né? Tem aquela frase, né, você quer ter razão ou ter felicidade, né, ou ser feliz ou ter razão. Então, às vezes a gente tem que soltar muitas coisas, né, tem não, né, é o que nos é apresentado. E dentro disso, nós somos seres individualizados, então, sem a nossa subjetividade, sem aquilo que nos tornem pessoas diferentes uns dos outros, né, porque a nossa subjetividade é aquilo que nos constrói a nossa vida, constrói a nossa história com todas as nossas diferenças. A gente não tem isso. A gente tem uma individualidade que é homogênea e dentro de um modelo, né, branco, heteronormativo, rico. Então, é óbvio que seres depressivos vão existir. Afinal, a gente nunca consegue atingir, a gente nunca consegue chegar lá e a culpa é nossa. Então, esse discurso, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, com isso. A depressão, ela é uma estratégia, né, que deu muito certo da subjetivação social. E com isso o sistema se preserva. Ele se exime de toda a responsabilidade e a culpa, porque a culpa é individual, a culpa é tua. E sempre foi assim no final das contas, né? A sociedade, ela sempre ocupou esse lugar de opressão, de controle de poder, mas a gente tá falando dos dias de hoje, que é a depressão. A gente tá falando, a gente vive aqui. Então é a depressão, sabe? Que é o mal do século, né? Que é o que deu boom, teve essa eclosão, e é por conta de tudo isso, é um resultado.
Então, uma sociedade que produz cada vez mais seres indivíduos, né, individualizados, culpados, frustrados, depressivos, fracassados, né? Tem a era do fracasso, uma dor que é gigantesca, né? Então, com a sensação de que sempre há algo faltante, porque é isso que nos é apresentado, você precisa de mais, isso não é o suficiente, porque esse modelo, até a gente chegar aqui, nada vai ser o suficiente, e aí a gente nunca chega. Quando a gente tá chegando, essa régua sobe, né, e assim vai. Então é meio que um caminho sem fim. Não fazemos nada além de buscar esse prazer, que está diretamente ligado a esse modelo de exploração, de autoexploração, né? Porque aí nós somos os nossos próprios cárceres. O Mark Fisher tem uma frase logo no comecinho, né, do livro Realismo Capitalista, né, que ele diz que parece ser muito mais difícil a gente imaginar o fim do regime de avaliação, de uma autoavaliação, do que parecia imaginar o fim da escravidão. Então a gente se coloca nesse lugar em que nós somos os nossos próprios castradores, nós somos, né, os nossos disciplinadores. A sociedade não é mais a da disciplina, é a sociedade do cansaço. Que nós mesmos nos colocamos nesse lugar. Afinal, essa é a nossa responsabilidade, por conta desse movimento individualizante, né? Então tudo tem um caminho. Faz sentido? Tá percebendo esse sentido todo, esse movimento? Então também não é a culpa do indivíduo, né, do sujeito ali se responsabilizar. Ele foi constituído para isso, ele foi levado para isso. Qual que é o discurso? Qual que é o cenário? Qual que é a reprodução que a gente tem o tempo inteiro, sabe? Das nossas falas, né? Enfim, daquilo que a gente vê nos filmes, né, na TV, daquilo que os nossos pais dizem, daquilo que a autoajuda, né, e ela vem, a autoajuda, ela é Helena Vieira que diz, né, isso, eu vi num curso dela, que a autoajuda é a religião do neoliberalismo, né, então é aquilo que vem como um discurso que a gente nem questiona, a gente só integra, só internaliza. Afinal, se a gente não tiver a nossa subjetividade preservada, construída, constituída com espaço nesse ambiente para que essa subjetividade ela exista, a gente não vai ter a capacidade de crítica, a capacidade criativa de pensar para além, ok? Então, nada disso é culpa tua. Alguém tem depressão não é culpado pela depressão que tem. Alguém que se suicida não é culpado por seu suicídio. Tudo é um fruto, tudo é um caminho, tem todo um processo. Nada acontece do dia para a noite. E se a gente for pensar que vivemos num país em que mais de 33 milhões de pessoas passam fome ou vivem uma situação de insegurança alimentar, pessoas que não têm moradia, que não têm condições básicas, que mesmo as que trabalham têm que escolher entre morar ou comer, que não conseguem pagar o aluguel e também trazer comida para casa. Em uma sociedade, em um país em que a gente não tem segurança nenhuma, nenhuma segurança em termos de governo, de economia, nós estamos ao léu, nós estamos cada um por si de fato, né? Então tudo isso é muito massacrante, é muito violento. Como que a gente vai falar sobre Setembro Amarelo assim? Entende? Sem considerar tudo isso. Então, qual é o discurso? O que vem? O como tudo isso vem? Então, para terminar esse vídeo, eu quero ler um texto que tá aqui, tá até aqui, ó. Fazer um vídeo sobre isso, porque já estava no meu radar, do livro Realismo Capitalista, do Mark Fisher, tá lá já nos apêndices, que escreveu em 19 de março de 2014. Eu vou ler ele na íntegra, eu fiquei pensando, será que eu leio? Assim, ele tem 3 páginas. Né? Ele é um pouquinho longo, mas eu acho que se eu cortar, se eu não ler ele inteiro, talvez ele vai ficar, não vai ter tanto sentido. Então, tenha um pouquinho de paciência, se você quiser pular essa parte, enfim, aqui do vídeo, fique à vontade, mas eu vou ler o texto inteiro dele. Considerando que Mark Fisher, ele se suicidou em 2017. Perdemos Mark Fisher em 2017, né, para esse sistema, para essa dor. Então vamos lá. O texto se chama Não Presto para Nada. Sofro intermitentemente de depressão desde a adolescência. Alguns desses episódios foram profundamente deliberantes, resultando em automutilação e isolamento, e visitas frequentes a enfermaria psiquiátricas. Não diria que me recuperei inteiramente dessa condição, mas tenho satisfação de dizer que tanto a incidência quanto a gravidade dos episódios depressivos diminuíram muito nos últimos anos.
Em parte, isso é consequência da mudança da minha situação de vida, mas também tem a ver com uma distinta compreensão a que cheguei sobre minha depressão e suas causas. Exponho aqui minhas próprias experiências de angústia mental, não porque ache que há algo especial ou único sobre elas, mas em apoio à tese de que muitas formas de depressão são melhor compreendidas e combatidas por meio de quadros analíticos impessoais e políticos, e não individuais e psicológicos. Escrever sobre a própria depressão é difícil. Faz parte da depressão uma voz interior desdenhosa que nos acusa de autoindulgência. Você não está deprimido. Você está apenas sentindo pena de si mesmo. Dê um jeito nisso. Passível de ser disparada ao tornarmos pública a condição. É claro que não se trata bem de uma voz interior, e sim a expressão internalizada de forças sociais reais, algumas das quais têm um interesse oculto em negar qualquer conexão entre depressão e política. No meu caso, a depressão sempre esteve conectada à convicção de que eu literalmente não prestava para nada. Passei a maior parte da minha vida até os 30 anos acreditando que nunca conseguiria ter uma profissão. Aos 20 e poucos, alternava entre a pós-graduação, períodos de desemprego e empregos temporários. Em qualquer um desses casos, o sentimento era de que não me encaixava. Na vida acadêmica, porque sentia que não era um pesquisador sério, apenas um diletante que tinha de alguma forma fraudado meu caminho até ali. No desemprego, porque não estava realmente desempregado como aqueles que buscavam trabalho honestamente, e sim um vagabundo se aproveitando do sistema. E em empregos temporários, por sentir que era incompetente, que em todo caso não pertencia exatamente a trabalhos de escritórios ou de fábricas. Não porque fosse bom demais para eles, mas, muito pelo contrário, em virtude de ser excessivamente instruído e inútil, tirando o trabalho de alguém que precisava e merecia mais do que eu. Mesmo na enfermaria psiquiátrica, sentia como se não estivesse realmente deprimido. Era como se estivesse apenas simulando a condição para evitar o trabalho, ou na lógica infernalmente paradoxal da depressão, simulando-a para esconder o fato de que eu era incapaz de trabalhar e que não havia lugar para mim na sociedade. Quando finalmente consegui um emprego como professor em um instituto de educação complementar, fiquei exultante por um tempo. Embora essa alegria, por sua própria natureza, mostrasse que eu ainda não havia me livrado do sentimento de inutilidade, o que logo desencadearia novos episódios depressivos. Como professor, faltava-me a confiança serena de quem nasceu para o papel. Em algum nível, não muito profundo, eu evidentemente ainda não acreditava que fosse o tipo de pessoa que poderia fazer um trabalho como aquele. Mas de onde vinha essa crença? A escola dominante no pensamento em psiquiatria localiza as origens de tal crenças no mau funcionamento da química cerebral, que deve ser corrigida por produtos farmacêuticos. A psicanálise e demais formas de terapia, por ela influenciadas, são famosas por procurar as raízes da angústia mental no contexto familiar. Enquanto a terapia cognitivo-comportamental está menos interessada em localizar a fonte das crenças negativas do que em simplesmente substituí-las por um conjunto de alternativas positivas. Não é que esses modelos sejam inteiramente falsos, é que eles deixam escapar, e necessariamente têm que deixar escapar, a causa mais provável de tais sentimentos de inferioridade: o poder social. Isso aqui é muito, muito importante, esse trecho. Eu não vou ler de novo porque é grande, mas volta aí qualquer coisa. A forma de poder social que mais teve efeito sobre mim foi o poder de classes, embora naturalmente o gênero, a raça e outras formas de opressão funcionem produzindo o mesmo sentimento de inferioridade ontológica, melhor expressado justamente no pensamento que articulei acima, que você não é o tipo de pessoa capaz de desempenhar papéis destinados ao grupo dominante. Por recomendação de um dos leitores do meu livro Realismo Capitalista, comecei a estudar o trabalho de David Ismail, ou Ismail, não sei como é que se fala. Ismail, um terapeuta, mas que tomou a questão do poder como central para a sua prática, corrobora as hipóteses sobre a depressão nas quais havia esbarrado por acaso. Em seu livro As Origens da Infelicidade, gente, eu consegui esse livro em PDF, tá bom? Quem quiser, ele é em inglês, né? Não tem a tradução, mas quem quiser eu posso enviar, é só me mandar uma mensagem. Ismail, sei lá,
descreve como as marcas de classe são projetadas para serem inabaláveis. Para aqueles que foram ensinados desde o nascimento a se verem como inferiores, a aquisição de qualificações ou renda raramente será suficiente para apagar, em suas próprias mentes ou na mente dos outros, o sentimento primordial de inutilidade que os marca tão cedo na vida. Alguém que sai da esfera social ao qual estaria designado, com aspas, a ocupar, estará sempre sujeito ao perigo de ser dominado por sentimentos de vertigem, pânico e horror. Entre aspas, tá? Ele faz uma citação. Isolado, separado, cercado do espaço hostil, você de repente se vê sem conexões, sem estabilidade, sem nada para mantê-lo firme ou no lugar. Uma irrealidade vertiginosa e nauseante se aposta de você. Você se vê ameaçado por uma completa perda de identidade, um sentimento de completa fraude. Você não tem o direito de estar aqui, agora, habitando esse corpo, se vestindo dessa maneira. Você é um nada, e nada é literalmente o que você sente que está prestes a se tornar. Fecha aspas. Vocês não estão vendo, né? Peraí, Leilinha. Psiu. Oi, amor. Uma pausa pra fofurice, né? Num tema tão pesado, tão difícil. Porque é duro, né? Já há algum tempo, uma das táticas mais bem-sucedidas da classe dominante tem sido a de responsabilização. Cada membro individual da classe subordinada é encorajado a sentir que sua pobreza, falta de oportunidades ou desemprego é culpa sua e somente sua. Os indivíduos culparão a si mesmos antes de culparem as estruturas sociais, estruturas que, em todo caso, foram induzidos a acreditar que de fato não existem. São apenas desculpas invocadas pelos fracos. Que Ismael chama de voluntarismo mágico, a crença de que está dentro do poder de cada indivíduo se tornar o que quer que seja, é a ideologia dominante e a religião não oficial da sociedade capitalista contemporânea, empurrada goela abaixo tanto pelos experts de TV e gurus de negócio, quanto pelos políticos. O voluntarismo mágico é ao mesmo tempo um efeito e uma causa no nível historicamente baixo da consciência de classe. É o outro lado da depressão, cuja convicção subjacente é a de que somos todos exclusivamente responsáveis pela nossa própria miséria e, portanto, a merecemos. Um duplo imperativo particularmente cruel é imposto aos desempregados de longa duração no Reino Unido. Ele, fala porque é a realidade dele. Uma população que durante toda a sua vida foi levada a acreditar que não prestava para nada é simultaneamente bombardeada pela injustiça de que pode fazer tudo o que quiser. E a gente sabe, que não é só a sociedade, do Reino Unido, do mundo inteiro, que no Brasil a gente também vê isso. Devemos entender a submissão fatalista da população do Reino Unido à austeridade como consequência de uma depressão deliberadamente cultivada. Essa depressão manifesta-se na aceitação de que as coisas vão piorar, para todos, exceto para uma pequena elite. Que somos sortudos de ter um emprego, então não devemos esperar que os salários acompanhem a inflação. Que não podemos nos dar ao luxo de bancar serviços públicos providos coletivamente. A depressão coletiva é o resultado do projeto de classes dominantes, de ressubordinação. Há algum tempo, temos cada vez mais nos resignado à ideia de que não somos o tipo de pessoas que pode agir. Essa não é uma falha de vontade individual, da mesma forma que uma pessoa deprimida não pode simplesmente sair da depressão em um estalar de dedos, ou arregaçar as mangas. A reconstrução da consciência de classe é de fato uma tarefa formidável, que não será alcançada com soluções prontas e fáceis. Mas, ao contrário do que nossa depressão coletiva nos diz, é uma tarefa que pode ser realizada, inventando novas formas de envolvimento político, revitalizando instituições que se tornaram decadentes, convertendo o descontentamento privatizado em raiva politizada. Tudo isso pode acontecer. E quando acontecer, quem sabe o que será possível? Termino com esse texto que talvez venha até como inspiração, um convite, para que você consiga construir a sua subjetividade para além dessa individualidade homogênea que nos é apresentada como única possibilidade. Então é isso, gente. Um beijo e comenta aqui o que vocês acharam.
como é falar sobre isso. E quando a gente pensar em depressão e suicídio, que a gente consiga pensar no todo e não ficar reproduzindo essa ideia tão violenta de que o indivíduo ele é o responsável e culpado por sua condição, por seu adoecimento. Um beijo e até a próxima semana.